paz do Senhor, meus irmãos, minha saudação cristã a todos. Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 2, do 1 ao 6, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se e com ele toda a Jerusalém, e convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois isto que o profeta escreveu: E tu, Belém, terra da Judéia, de modo nenhum é o menor entre os governantes da Judéia, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Mateus, capítulo 2, do 1 ao 6, diz que naqueles dias quem governava era o rei Herodes. Então, vamos falar agora. A gente já falou que Judá ele foi levado cativo pela Babilônia. Depois a Babilônia caiu nas mãos dos persas, E depois caiu nas mãos e os persas caiu nas mãos de Alexandre e Macedônio, Então, um pequeno remanescente que voltou a Jerusalém, que começou cerca de 50 anos depois da deportação, aproximadamente, para a Babilônia, sucedeu que vieram em 3 levas, E essa última leva foi quando veio, primeiramente, Esdras, depois veio Neemias para reconstruir os muros, Esdras já reconstruiu o templo e assim por diante. Só que quando o Império Persa caiu nas mãos de Alexandre, aí então a província, a Judéia, passou ao domínio do Egito, E também para as mãos do próprio Alexandre Magno. Então Alexandre conquistou grande parte do mundo, então conhecido, e deixou para seus generais governassem a terra do Império Macedônio após a sua morte. Foi ele quem expulsou os persas da Palestina, a qual depois passou a ser governada por Ptolomeu do Egito, até 198 a.C. Então, depois do Egito, passou pelas mãos dos seleucidas da Mesopotâmia e do sul da Anatólia. Então, os seleucidas, que tinha como base, que governava a Mesopotâmia e o sul da Anatólia, então passaram a governar Israel. Então, em 168 a.C., Judas Macabeu e seus irmãos revoltaram-se contra o poder dos seleucidas. Antíoco IV Epifânio havia tentado helenizar o judaísmo, e isso criou mais agitações do que alguém seria jamais capaz de controlar. Uma das coisas que ele fez foi ordenar que os judeus fizessem o processo de circuncisão inversa, E a circuncisão inversa foi feita para muita gente, E também colocou Jogos Olímpicos em Jerusalém, Isso era uma profanação do templo, além também de proibir os judeus de seguir a Torá e sacrificar animais impuros, no templo. Sacrificou uma porca, Então, a liberdade religiosa dos judeus foi obtida após muito derramamento de sangue, em 168 a.C., mas essa independência foi mantida apenas pelo espaço de 79 anos aproximadamente. Depois veio o governo romano, que sob o governo dos Macabeus as coisas desintegraram-se, de forma perigosa na Judéia. O fato é que os Macabeus haviam perdido a visão do propósito dos originais da revolução e os romanos interviram para impor sua ordem. O general romano Pompeu ocupou a Palestina em 63 a.C., e esta se tornou um protetorado romano. Depois veio Herodes o Grande. Herodes era um rei vassalo nativo, responsável diante do Senado romano pela sua administração, e foi em sua época que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, e foi por causa de suas ameaças que Maria e José tiveram que se refugiar no Egito,
né? Herodes reinou sobre a Judéia de 37 a.C. a 4 depois de Cristo. A destruição no ano 70, né? Apesar de respeitar as leis e costumes judaicos, Roma governava a Palestina através de procuradores, né? Que era uma espécie de governadores. Mas os judeus não aceitavam um governo estrangeiro, e isso gerou muitos problemas para o imperador e para o propósito dos próprios judeus. O ressentimento que havia nos judeus por serem governados por estrangeiros fez com que a revolta que se ocultava, né, no coração de cada judeu acabasse inevitavelmente vindo à tona. Os zelotes, eles desempenharam um papel proeminente nisso. Finalmente foi necessário que os romanos fizessem uma intervenção militar a fim de controlar a rebelião, né, sob as ordens de Tito, que mais tarde veio a se tornar imperador de Roma. As legiões romanas invadiram Jerusalém e executaram milhares de judeus e arrasaram até o nível do chão o magnífico templo de Herodes. Herodes havia construído esse templo, né, o segundo templo. Na verdade foi Zorobabel, né? Aqui a gente pode dizer que Herodes ele apenas reformou o templo, né? A turma dizia que era o templo de Herodes porque Herodes fez uma boa reforma, mas, no entanto, era o templo de Zorobabel. Mas, tirando esse entrave, né? Então, mais tarde, os rebeldes judeus, de novo, dessa vez sob o imperador reinante Adriano, precisou pôr fim definitivamente à questão, né? E isso ocorreu em 132 depois de Cristo. Então ele começou a escravizar a Palestina, a escravizar os judeus, né, e esvaziar a Palestina dos judeus, dando início à grande dispersão, que se estendeu até de 135 até 1920 aproximadamente depois de Cristo, né? Então aquela expulsão ela começou em 135. Somente em 1920 foi que os judeus voltaram para sua pátria, né? Então, quase 18 séculos, né? A Jerusalém foi dada o nome pagão de Hélia Capitolina e tornou-se uma colônia romana. Aos judeus foi proibido de se aproximarem da cidade, exceto em suas peregrinações. Os centros judaicos de erudição da cultura foram transferidos para lugares como a Galiléia, a Babilônia e colônia norte-africana de Carium, né? Eu não sei onde fica isso, mas é Carium. E a Península Ibérica. Então, o povo judeu, sob Adriano, foram espalhados o mundo afora, né? Então, ali começou o que eles chamam de diáspora, né? Essa diáspora, ela durou até 1920, sob a administração britânica, né, da Palestina. Foi quando eles tiveram permissão de voltar. Isso não quer dizer que a Palestina ficou sem um judeu, né? Lógico que tinha comunidades judaicas ali na Galiléia, em Tiberíades, né, principalmente, e em outras regiões, né, judeus que não saíram em 132. Eles continuaram lá, né? E como era continuar, mas só que eles eram proibidos de fixar residência em Jerusalém, não podia nem se aproximar. Daí é que depois, com o tempo, foi que eles foram voltando aos poucos, né? E em 1920 foi que eles tiveram o direito de voltar às suas terras. O que a gente poderia acrescentar acima do que a gente viu, né? Que o período intertestamentário, né? Foi quando passou 400 anos de silêncio profético, né? Entre o tempo de Esdras, Neemias, Zacarias, né? Malaquias, né? Esses homens morreram, então não houve mais profeta, né? Até o Novo Testamento, ou seja, 4 séculos depois. Então foi 4 séculos de silêncio profético, e de 135 a 1920, aproximadamente 18 séculos, né, que os judeus não podiam voltar mais para a sua terra. Então, Israel teve de esperar 400 anos antes que o Messias nascesse. Esse período chama-se período interbíblico, né? Ou intertestamentário, visto que nenhum livro do Antigo ou do Novo Testamento foi escrito durante esse espaço de tempo.
Nenhum livro canônico foi escrito durante esses 400 anos. Os profetas, eles estavam silentes, né? Como menciona várias vezes o autor de 1 Macabeus, né? Que pertence aos livros apócrifos e descreve os acontecimentos de 175 a 134 a.C., né? Abre sua Bíblia em 1 Macabeus 9:27 e 14:41. E durante esse período a gente pode falar de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que derrubou o Império Persa, né? Alexandre o Grande conquistou a Palestina em 332 e veio a morrer em 323, isso antes de Cristo. E seu vasto império, rapidamente conquistado, foi dividido entre seus generais. Dois impérios adversários emergiram, foi os Seleucidas da Grécia e da Ásia Ocidental, né? E os Ptolomeus do norte da África, né? A Palestina, como terra de ligação entre os dois impérios, tornou-se o campo de batalha deles. E em diferentes ocasiões o estado vassalo de um ou de outro. Em 1198 constituiu-se parte do Império Seleucida. Então, uma hora o Egito invadia, ficava para os Ptolomeus, e outra hora, ou aquela parte lá onde fica hoje a Síria, a parte da Turquia, invadia e ficava sendo dos Seleucidas, né? Mas só que em 198 definitivamente passou para as mãos dos Seleucos, né? O Egito concordou e tudo, então passou a ser província vassala da Síria, ou dos Seleucos. Então, como se deu a revolta macabeia, que a gente falou, mas falou muito por cima, né? Mas falar um pouco sobre a revolta macabeia, o culto pagão ele foi instituído na Judéia e em Samaria como parte do processo de helenização que se infiltrou na vida judaica depois que os seleucidas subiram ao poder, né? Lógico, eles eram gregos, então eles levaram a sua crença, né? Eles levaram para adular os gregos, levaram as suas crenças para onde eles dominavam, né? Aí, além da língua, que é o grego, ia também as religiões, que era o paganismo na sua essência, né? A imoralidade, a perversão, né? Então, os judeus helenizados das famílias dos sumos sacerdotes consentiam nos excessos do regente Seleucida. Antíoco IV Epifânio, que até chegou a colocar uma estátua do deus grego Zeus no templo, ele exigiu que fossem feitos sacrifício a essa divindade. A revolta macabeia, ela começou em 163 a.C., quando o sumo sacerdote judeu Matatias, ele se rebelou publicamente contra as autoridades seleucidas, recusando-se a honrar os deuses pagãos e matando um traidor judeu e o oficial do rei que os convidava ao sacrifício. Os irmãos macabeus eles passaram a liderar uma série de campanhas militares contra o governo seleucida em um período de guerra, né? De guerrilhas, né? Na verdade, é igual hoje está acontecendo, né? A faixa de Gaza e Israel, né? Hoje é o contrário, né? Então, era uma espécie de guerrilha, os caras atacavam e fugiam, né? Se escondia lá nos buracos, nas cavernas, no deserto, né? Então, durante o qual altares pagãos foram demolidos, crianças judias foram violentamente circuncidadas e os que apoiavam tal governo eles foram assassinados pelos irmãos macabeus. Matatias ele morreu em 166 a.C. e foi sucedido na sequência de 3 de seus filhos. Judas, apelidado de o Macabeu, que significa o martelo, em 166 a 161 a.C., Jonatas, ele liderou de 161 a 143 e Simão de 143 a 135, né? Antes de Cristo isso. Então, os detalhes da sua revolta contra o regente pagão e suas façanhas militares encontram-se registrados em 1º e 2º Macabeus. Eles subsequentemente obtiveram vitória e estabeleceram em 142 a.C. um reinado asmoneu na Palestina, né? 1º Macabeus 13, 41 e 42.
Mas quem era esse Asmoneu? Quem era Asmon? Quem era Asmon? Né? Asmon era o ancestral de Matatias, por isso que é chamado às vezes de Macabeus e às vezes é chamado de Asmoneus, né? Macabeus por causa de Judas Macabeus e Asmoneu por causa do avô deles. Provavelmente o momento mais triunfante da sua história ocorreu em 164 a.C., quando liderados por Judas Macabeus, a área do templo foi purificada e o próprio templo restaurado. Um novo altar foi construído e dedicado, né? E os sacrifícios começaram a ser oferecidos novamente. O tradicional ritual judaico foi estabelecido por descendentes da família do sumo sacerdote de Asmônio, né? Asmônio era o cara que sempre se opuseram à política de helenização da Judéia. A guerra de independência continuou por muitos anos e a autonomia política só foi garantida em 128 a.C., sob o governo de João Hircano, filho de Simão, sendo sacerdote e líder. João Hircano, ele foi assistido por seus filhos, anexou grande parte do território que circunda, né, a Judéia. O reino alcançou sua extensão máxima sob o governo de Alexandre Jânio em 133 a 76 a.C. Uma razão para o sucesso dos Macabeus foi o declínio de poder do Império Seleucida. Os partos estavam atacando a frente oriental e os romanos ficaram cada vez mais poderosos no Ocidente. Durante esse tempo, surgiu partidos políticos, né? Ao longo do instável período do reino Macabeu, importantes movimentos religiosos estavam se desenvolvendo na comunidade judaica, né? Os quais mais tarde se robusteceram nos vários partidos dos tempos de Jesus. A revolta dos Macabeus era, acima de tudo, um protesto religioso, uma recusa em chegar a um acordo com a helenização. Nada despertou a indignação dos Macabeus mais do que os oportunistas sumos sacerdotes empossados pelos reis seleucidas, né? Estes são os judeus renegados, mencionados em 1 Macabeus e 2 Macabeus, que queriam acabar com a circuncisão, copiar os modelos gregos, os modos gregos, e usar roupas gregas, e construir um estádio grego para nele fazer competições. Então eles queriam tudo isso, transformar Jerusalém numa verdadeira cidade pagã, né? Então os judeus que envidaram esforços em evitar a contaminação das influências helenistas foram chamados de Hassidim, ou piedosos. Eram os separatistas, né? Preocupados com a liberdade religiosa, e foram os antepassados dos fariseus. Os Asmoneus, sobrenome dos Macabeus, queriam não só a liberdade religiosa, mas também a independência nacional. Estavam envolvidos em intrigas políticas e seus sucessores foram os saduceus. Os zelotes eram extremistas políticos que desejavam dar continuidade à luta macabeia pela independência. Eram os revolucionários determinados a conquistar sua liberdade de Roma, né? Então, os Asmoneus, eles evoluíram para o saduceísmo, né? Por ser saduceus, e os outros se tornaram os fariseus, né? Os hasidins, ou piedosos, passaram a ser os fariseus. E o zelote é aqueles encrenqueiros lá do Novo Testamento que matava os políticos, né? Então a situação não era boa ali na Judéia antiga, né? Mas ainda sobre o Novo Testamento, tem o pessoal de Qumran, né? E algumas datas importantes que a gente pode dizer do Antigo Testamento em 1280 a.C. foi o êxodo do Egito. Em 1050, a monarquia é estabelecida com o rei Saul. Em 1010, o rei Davi sobe ao trono. Em 930, o rei Saul
o rei Salomão, né, morre. Tem início a monarquia dividida. Israel dura até 722 e Judá até 586. Em 722, a queda de Samaria e o fim do Reino do Norte. Em 701, Senaqueribe sitia Jerusalém. Em 612, a queda de Nínive, capital da Assíria. Em 597, a queda de Jerusalém, começa o cativeiro babilônico. Em 586, Jerusalém é destruída totalmente. Em 539, o Edito de Ciro. Os primeiros exilados voltam cerca de um ano depois. Em 516, o templo é restaurado e aberto, né? Em 458, Esdras chega a Jerusalém. Em 445, Neemias chega a Jerusalém. É interessante dizer que Esdras chegou para ensinar a lei e Neemias para reconstruir os muros, né? Em 323, Alexandre o Grande morre. Em 167, Antíoco IV Epifânio profana o templo e inicia a revolta dos Macabeus, né? Que se dá início à revolta dos Macabeus. Em 63, Pompeu ele chega a Jerusalém, né? E a Judéia se torna um protetorado romano, né? Diz que ele entrou no Santo dos Santos e quando encontrou lá não viu nada, né? Não viu nada lá no Santo dos Santos. Não sabia porque tantas pessoas tinham morrido para impedir ele de entrar dentro do lugar daquele se não tinha nada lá dentro, né? Então foi quando passou a dizer que os judeus adoravam a um Deus invisível. Dá só uma fala sobre o Novo Testamento, né? Foi quando começou o Novo Testamento. Embora haja algumas referências dispersas a Jesus feitas por escritores seculares contemporâneos, como Tácito e Suetônio, os 4 evangelhos são a nossa principal fonte de informação sobre ele. Os autores selecionaram, organizaram e apresentaram cada material de acordo com objetivos próprios. Quando lemos os evangelhos, fica claro que eles contam a mesma história de modo diferente. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos por evangelhos sinóticos, porque as histórias correm paralelamente e apresentam um relato semelhante da vida de Jesus. Mateus e Lucas parecem ter se servido do evangelho de Marcos e incorporado grande parte dele nos seus. Eles também usam certo material comum, conhecido em geral por Q, né, a letra Q. A primeira letra, que é a palavra alemã Quelle, que significa fonte. Embora cada um também contenha material independente. A maioria dos estudiosos acredita que o Evangelho de João foi o último a ser escrito. O Evangelho de Marcos é o mais curto e provavelmente o mais antigo dos 4. O estilo é conciso, as histórias vividas e o tom empolgante com todos os fatos acontecidos, né? E ele conta assim, ele usa muito o gerúndio, que uma coisa está acontecendo, né? Tipo, logo, né? Imediatamente, né? Aí, né? Depois de outros, né? A casa de Marcos em Jerusalém era lugar de reunião para os primeiros crentes. Atos 12, 11 e 12. Capítulo 12, né? Versículo 11 e versículo 12. O apóstolo Pedro se referia a Marcos como seu filho, né? Está em 1 Pedro 5 e 13, né? Ele diz que Marcos se refere a Marcos como sendo filho dele. E os escritores do século II, Papias Irineu o descreve como um intérprete de Pedro. Papias Irineu dizia que ele escrevia o que Pedro mandava ele escrever, né? Então pode ser que os registros e memória de Pedro tenham sido preservados nos evangelhos de Marcos. É provável que o nome de Mateus esteja ligado no primeiro evangelho, porque o que, né, como a gente já citou, que era iguais, né, em alemão, a fonte em alemão, né, que consiste em grande parte nas declarações de Jesus, era a sua compilação, né? O Evangelho de Mateus é muito judaico e revela seu interesse no cumprimento das profecias, né?
Então Mateus ele vai muito para cima das profecias, né? Ele, ele tenta provar através das profecias, ou ele prova através das profecias bíblicas, que Jesus era o Messias esperado pelos judeus. Lucas é o único gentio entre todos os autores do Novo Testamento. Ele tinha viajado muito e sendo um dos companheiros de Paulo. Assimilou os ensinamentos do apóstolo sobre a graça de Deus dos gentios, aos gentios, né? Lucas ele enfatiza o escopo universal do amor de Cristo, conforme está ilustrado no seu tratamento dos excluídos do judaísmo contemporâneo, né? Mulheres, crianças, publicanos, pecadores, leprosos, samaritanos e gentios. Então, já o Marcos, enquanto Marcos, né, ele faz assim conta os acontecimentos muito próximos que está perto dele, né, usando o gerúndio, usando a linguagem dinâmica. Já o apóstolo, já o escritor, o evangelista Mateus, ele fala sobre Jesus cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E já Lucas, que era gentil, ele fala de Jesus saindo da bolha do judaísmo e levando o evangelho também às pessoas que não eram judeus. Já o evangelho de João, ele é diferente dos sinóticos em tema, né? ênfase teológica, estilo literário e vocabulário. É de um tom mais filosófico, visto que Jesus é representado como Logos, palavra, né? de Deus e a luz do mundo. Suas reivindicações à deidade, porém, são mais francas, né? João já fala da divindade de Cristo, da deidade, Cristo sendo Deus, né? Ele já leva já para o lado, já fala também um pouco de filosofia, né? Jesus sendo a palavra, o Logos, e também sendo a luz do mundo, né? Além de ser Deus, né? Só um bônus, né, sobre os macabeus, judaísmo, né? O Matatias, né? Ele era pai de Judas, Jonatas, Simão, né? Que é os três principais líderes, né? Judas ele foi de 164 a 110 aproximadamente. Aliás, a 160, né, que ele liderou. 164 a 160 que ele liderou. Jonatas foi de 160 a 143 e Simão de 143 a 134 aproximadamente. Aí depois dele passou a João Hircano, depois de João Hircano passou a Aristóbulo I, né, de 104 a 103, e Alexandre Jânio de 103, né, até 76 aproximadamente. Depois de Alexandre Jânio ficou Salomé Alexandra, né, de 76 a 66. Ela teve dois filhos, foi o Hircano II e o Aristóbulo II. Ela queria que antes de morrer, ela deixou Hircano com o sumo sacerdócio e Aristóbulo com o rei, né, como rei. Depois veio Antígono, que ficou de 40 a 37 a.C., né? Então, esse pessoal todo, eles viviam também em guerra familiar, né, pelo poder, né? Conta-se que Aristóbulo II, ele não queria que Hircano continuasse, né? Daí cortou uma orelha de Hircano para ele não ser mais um sacerdote, né? Começou a confusão entre Hircano e Aristóbulo. Então foi uma luta, uma verdadeira guerra civil pelo poder na Judéia. Então o propósito deles não era bem uma liberdade, o propósito deles era mais o poder, né? O poder pelo poder. A gente pode dizer também que Judas Macabeu liderou a família contra o Império Seleucida, logo no começo, né? Já Jonatas Macabeu, ele governou como sumo sacerdote. Depois dele veio Simão, e Simão ele governou como sumo sacerdote, né? Mas Alexandre Jânio foi o primeiro a tomar o título de rei, né? Além de ser sumo sacerdote, Alexandre Jânio também passou a ser rei.
E Salomé Alexandre foi viúva de Jane. Aristóbulo II foi deposto pelos romanos e seu irmão Hircano, né, foi feito sumo sacerdote em seu lugar, Hircano II. Aristóbulo foi deposto pelos romanos e Herodes foi eleito por eles como o rei da Judéia. Aí alguém diz assim, mas como Herodes, sendo idumeu, se tornou o rei da Judéia? Né? É porque Hircano I, ele dominou a Idumeia e forçou todos os idumeus a se circuncidarem. Então, os idumeus passaram a se circuncidar, a ser circuncidados e fazendo parte do reino de Israel. Por quê? Porque Hircano conquistou a Idumeia. Né? Aí logo veio o pai de Herodes, se tornou grande amigo de Hircano. E assim Hircano foi perdendo Hircano foi dando moral demais, vamos dizer assim, ao pai de Herodes, né? Até ele se tornar governador da Idumeia. Depois, Herodes passou a representá-lo junto à Judéia e depois na Roma, até que conseguiu, através daquela política de manipulação, ser rei da Judéia. Né? Pai do Senhor, meus irmãos, a todos, Deus nos abençoe. Amém.